Boa noite, Boa professor. noite, Vai, tudo professor. bem? Tudo Tudo na bem? paz, tudo certinho. Estou à sua disposição para fazermos essa live e aí prestigiar o curso de Direito IMES. Será um prazer poder conversar contigo e também com os alunos, com os colegas. É uma satisfação para mim poder servir. É uma das minhas máximas da vida. Quem não vive para servir, não serve para viver. E estou à sua disposição para debater um papo hoje sobre LGPD e relações de trabalho. Muito obrigado, professor. É uma grande honra aqui. O IMES está muito honrado de recebê-lo. E antes de mais nada, eu gostaria de falar só duas coisas que eu acho muito importante, se eu for discutir, falar para o senhor que todo mundo conhece e gosta da sua doutrina, o senhor escreve bem, o senhor estuda bastante, todo mundo já sabe. Mas eu quero falar duas coisas. A generosidade que o senhor tem. Isso, para mim, ela é um marco. Eu acho que nasce um a cada 20 anos desse jeito. Eu lembro do professor Amaury Mascaro do Nascimento, que ele tinha o mesmo jeito do senhor. Ele elevava a gente, ele deixava a gente num patamar que a gente nem estava. E o senhor Ele faz a foi meu mesma coisa. orientador do mestrado e doutorado. E era uma figura inesquecível. É uma figura inesquecível, Ele né? é uma pena que se foi, uma pena. Foi meu Exato. professor também. Foi meu Eu professor. tenho assim, uma tristeza muito grande que ele morreu, inclusive, no dia do meu aniversário. Foi uma coisa Nossa. terrível, assim, Juninho. Então, mas foi assim, ele era é uma pessoa inesquecível que vai ficar no Inesquecível. nosso coração eternamente. Eternamente. E eu tive a honra de trabalhar com ele, no escritório dele. Para mim foi uma alegria. Mas a segunda coisa que eu queria falar foi de uma fala de uma filha que eu tenho. Minha filha mais velha faz doutorado na Federal de São Carlos e ela fala o seguinte, que ela critica em alguns pontos o direito, que o direito usa, ela trabalha com educação, que o direito usa palavras muito difíceis e a gente não consegue acessar as pessoas acabam não entendendo. Mas o jeito que o senhor trata, o senhor fala dos institutos, é muito simples. E o seu conhecimento, o senhor dá acesso para a gente. Dá acesso ao seu conhecimento, porque a fala é muito simples. E eu sei que o senhor sabe bem, eu leio seus livros, li vários e tal, né? Mas eu acho muito importante registrar que essa acessibilidade que o senhor dá ao seu conhecimento para a gente é muito importante. Até um leigo entende, quem não estuda, né? Então eu gosto muito de registrar essas duas coisas. Eu confesso que eu fico muito feliz com esse registro, porque, na verdade, é intencional. Eu acredito que se a gente realmente busca uma divulgação do raciocínio, do conhecimento, a gente precisa utilizar uma linguagem acessível. Eu faço isso na minha condição de professor, mas faço isso também na minha condição de magistrado. Para mim é muito importante que o jurisdicionado entenda o que eu estou falando. Eu quero dizer, inclusive, que essa live, né, que eu sei que vai ser assistida por muitos dos seus alunos e alunas, eu quero convidar todos e todas para ir assistir a audiência comigo. Né? Sabe, para mim vai ser um prazer dar uma continuidade da atividade do magistério dentro da magistratura. Então, eu tenho feito as audiências telepresenciais e, como é o mundo virtual, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode participar. Então, convido todos e todas a participar. Basta mandar uma mensagem para mim no Instagram, manda uma mensagem inbox, que eu mando o link para assistir as audiências. Elas ocorrem de segunda a quinta, às 9 horas da manhã. Né? Então, eu já fiz hoje, última semana, mas segunda-feira estamos voltando a fazer. Tanto eu quanto a minha juíza auxiliar, doutora Marúcia Belov, vai também receber cada um de vocês. Ela estava de férias, terminou as férias dela hoje. Então, semana que vem, ela vai fazer segunda e terça, e eu vou fazer quarta e quinta, porque eu espero encontrar cada um dos seus alunos e suas alunas, quarta ou quinta-feira da semana que vem. Me manda uma mensagem inbox no Instagram. Né? Aproveita a oportunidade também para me seguir lá no Instagram e seguir também meus 2 canais no YouTube, porque a ideia de disseminar o conhecimento é uma base fundamental. Por quê? Porque se me permite fazer uma crítica ao perfil tradicional, na mesma linha do que a sua filha falou, na verdade, há um campo aí, talvez, de um mecanismo de defesa, sabe? Às vezes as pessoas utilizam-se de uma linguagem que não é
propositalmente acessível, justamente para imaginar que o mundo do direito seja só para os iniciados e não, que para mim é fundamental, que estudar direito não é necessariamente para o cara ser advogado, juiz, promotor. Não, ele se torna um cidadão melhor, ele compreende melhor o mundo em que ele vive, os seus direitos, os seus deveres. Então, para mim, isso é muito importante. Então, professor Braulio, para mim vai ser um prazer estar contigo também na mesa de audiência e fazer um prazer também nessa live. Vamos bater um papo, conversar sobre esse importantíssimo tema. Um dos temas, assim, é um tema pop, é um tema do momento, é um tema que está na ordem do dia, falar sobre LGPD. Então, nós estamos aí para conversar. Se eu quiser que comece a falar, eu falo. Se quiser fazer na forma de perguntas, estou à sua disposição. O senhor manda, o senhor Cicerone, eu sou apenas aqui convidado. Isso. É uma honra. O senhor acha que devia existir mesmo uma lei de proteção de dados? Você acha que nós estamos atrasados em relação à Europa, à Itália, à Espanha, que estão na nossa frente, assim? Sua pergunta é extremamente importante e pertinente. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados demorou para entrar em vigor. Nós tivemos, inclusive, várias modificações, uma ampliação da sua vacatio legis, mas a preocupação sobre a proteção dos nossos dados pessoais é algo que é premente. E, nesse ponto, já há uma preocupação na comunidade europeia, na comunidade econômica europeia, há muito tempo. E nós tínhamos que proteger os nossos dados, o que vai gerar, professor. Isso aqui é uma questão muito importante, pensando no cidadão, na cidadã que nos ouve, né? Que é preciso entender que a gente vai ter que mudar a cultura. Por quê? Porque nós temos, tradicionalmente, uma cultura de abrir nossos dados pessoais. A gente vai... eu e o senhor somos dois coroas, né? Os nossos alunos, né, alunas, às vezes não sabem o que é isso, mas nós que somos do tempo de pagar em cheques pré-datados, ou fazer um crediário para comprar alguma coisa numa determinada loja. Lembra quando a gente fazia isso? A gente tinha que dar, não era só nosso endereço, não era só nosso estado civil, não era só o nosso RG, CPF. Olha, eu ficava dizendo que só faltava pedir, dizia lá meu time de futebol, meu estado civil, meu grupo sanguíneo. O cara queria saber de tudo, porque na busca de se precaver contra o eventual inadimplência, achava que obter a maior quantidade de dados possível talvez intimidasse a pessoa a não descumprir a obrigação, mas o fato é que nós estávamos abrindo mão de dados que muitas vezes são sensíveis. E é preciso compreender que essa lógica, que estaria também no campo das relações consumeristas, é evidente que vai gerar repercussão também nas relações trabalhistas. Professor, eu tenho um monte de preocupação, quero agradecer. Tem professor do nosso curso IMES em Catanduva, eles estão entrando, aplaudindo o senhor aí, muito obrigado. E eu tenho uma grande preocupação que eu ainda não... assumir um compromisso contigo. Nós estamos nesse momento do isolamento presencial, estamos assustados com a conversa de uma segunda onda, estamos vendo o número de pessoas internadas aumentar. É um momento de cautela, a gente precisa realmente ter esse cuidado, mas é preciso registrar. Quando passar, e a esperança é o único direito verdadeiramente inalienável, e eu tenho esperança que a gente possa construir uma nova normalidade com novas aglomerações, quando pudermos voltar a participar, fazer palestras presenciais, eu me comprometo aí, e a Catanduva vai ser um prazer conhecer todos os colegas. Olha, depois eu quero dizer para todos e todas, dê uma olhada lá no meu canal no YouTube e veja, há uma playlist chamada Palestra Cantada. Se a gente conseguir fazer a palestra cantada aí, vai ser sensacional. É algo,
Pode ser só ela a noite toda. A gente fica, ensina todo o curso de família através da arte, através da música, em linguagem acessível. É um negócio muito interessante. Dê uma conferida. Eu prometo que eu vou fazer em Catanduva. Muito obrigado. Será muito bem-vindo. Nós vamos esperar com muita ansiedade. Vai ser muito legal. E, na verdade, eu fico impressionado porque o senhor é poeta, boxer, canta, o senhor canta Frank Sinatra. And so I face the final curtain, my friend. I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I travel weak, and every highway, and more, much more than this. I didn't my way. Vamos lá, pessoal. Muito bem, é isso aí, professor. Grande, grande. Muito bacana mesmo. Eu tenho umas coisas que eu tenho, até perguntas de alunos e assim, sobre numa audiência, quando o preposto aparece lá com o nome, o CPF dele, e a gente assiste, a testemunha, então aparece o endereço e tal. Será que isso não. Será que isso não tem que ser protegido? Até porque a LGPD se aplica ao Poder Judiciário, né? Eu não tenho a menor dúvida, querido. Você sabe que eu estava falando com o meu secretário de audiência hoje sobre isso. Por quê? Porque eu digo eu estou no serviço público desde 1992. São 28 anos no serviço público, 25 como juiz. E eu posso dizer o seguinte, uma das coisas mais complicadas do serviço público é mudar alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa aprende a fazer alguma coisa e acha que as coisas têm que ser feitas dessa forma porque sempre foram feitas dessa forma. E aí o que acontece? Temos uma norma com caráter transdisciplinar, quase construindo um microsistema jurídico, que é a LGPD, as pessoas precisam se adaptar a ela. E aí, por causa desse mote, estava conversando com o meu secretário de audiência, está acostumado a pegar lá o nome da testemunha, bota lá o CPF, bota o endereço, bota os dados, bota na ata, que é um documento público. E aí, nesse ponto, para pensar numa identificação, às vezes numa transmissão online, vem lá os estudantes querer assistir a audiência comigo e eu recebo todos, eles querem colocar o nome na ata, e aí coloca o nome na ata e diz lá, mas bota o seu nome e seu CPF, para saber que você é você mesmo, não é um homônimo. Mas a gente para pensar, vem cá, mas esse dado fica aqui, aí lógico, a gente não achou ainda a forma de poder individualizar a pessoa, porque por outro lado, estamos naquela situação, professor, do indivíduo dizer, ó, coloca meu nome na ata, mas eu preciso certificar que o cara está lá mesmo, que ele é ele mesmo, né? E aí é uma situação complicada, porque nesse mundo a pessoa, eu não sei quem é ele bota o nome de uma outra pessoa, de outro colega, e aí pega uma ata com CS vivo, ou, numa determinada circunstância, vamos pensar em elementos interessantíssimos, quando a gente para pensar nos efeitos criminais, porque o indivíduo coloca o nome numa ata, sem ser o dele, mas dizendo que é o dele, e esse que ele colocou o nome comete o crime, de repente foi um álibi para alguém. Então, essa identificação, às vezes, é extremamente complexa na responsabilidade. Eu acho que é um tema fascinante, e eu lhe digo com absoluta honestidade, professor. Não sei todas as respostas. Acho que a gente tem, nesse ponto, construir junto. Por quê? Porque eu acho que o grande papel do jurista é exortar a dialética. Trazer, o senhor traz uma tese, eu trago uma antítese, e nós vamos juntos construir sínteses. Por quê? Porque, de fato, há muito a aprender. E, como diria na poesia, o caminho não existe. O caminho se faz caminhando. Vamos caminhar juntos, né? Tem uma fala do senhor muito interessante. O senhor fala assim: o cachorro entrou na igreja porque a porta estava aberta, né? Aí, nesse ponto, eu falo assim: as pessoas têm acesso ao meu CPF se eu fosse testemunha, mas eu não tenho acesso a quem viu meu CPF. O sentido contrário não tem.
né? Eu não tenho esse poder E de essa controle. adequação é fundamental. Eu preciso saber quem está tendo acesso aos meus dados. E é uma das lógicas da LGPD na Constituição brasileira. Ora, o indivíduo coloca meu dado lá, quem é que tem acesso? Só para pensar logo no nosso corte epistemológico da relação de emprego, uma das questões mais polêmicas é justamente nos processos de contratação. Por quê? Porque quando a gente está fazendo uma seleção para a contratação de um empregado, um novo Recrutamento. trabalhador, o indivíduo manda o currículo com todos os dados, todas as informações, ele pode ser aproveitado ou não, mas quando passa a seleção, o que fazer com esses dados? A ideia é que eles sejam eliminados. Por quê? Eliminados. Porque efetivamente você não pode ficar retendo informações. Por quê? Porque é uma lógica que é um filme que se tornou pop, referência para todos os nossos jovens alunos, que é o dilema das redes, né? O social dilemma. Aí o que é que a gente tem hoje? Quando você não está pagando pelo produto, você é o produto. Quando você está informando seus dados, esses seus dados são produtos. E é impressionante isso, porque toda vez em que a gente faz uma pesquisa num site qualquer para comprar alguma coisa, automaticamente já recebemos propaganda de produtos análogos ou complementares. Por quê? Perfeito. Porque ao colocar os nossos dados ali, isso já está sendo utilizado. E a gente precisa ver isso. Agora, há um outro campo que é importantíssimo para nós na condição de educadores, né? A gente precisa pensar na orientação da sociedade, não somente dos nossos alunos, mas do cidadão em geral, para os termos de uso de todas as redes sociais que nós usamos. Por quê? Porque todos nós que utilizamos o Instagram, por exemplo, nós aderimos a uma cláusula compromissória de um juízo arbitral lá nos Estados Unidos. Está lá escrito. A gente não lê porque a gente todo mundo sucumbe à maior mentira da contemporaneidade, dizer eu li e aceito os termos, mas a gente tem que aprender a ler ou tornar isso mais acessível. É verdade. E essa eliminação dos currículos, por exemplo, que o senhor citou, é um tratamento de dados. É um tratamento. Exata, E as pessoas olha, não se percebem. pergunta, olha, observação pertinentíssima. Por quê? Porque ó, há um erro que está se disseminando muito, de maneira muito comum, e o senhor colocou de forma precisa, porque de forma técnica. A gente precisa entender o que é o tratamento de dados. Tratamento. Porque as pessoas acham que o tratamento de dados é a utilização desses dados, efetivamente, mas a eliminação é também um tratamento que precisa ser dado e que muitas vezes é a única opção para se preservar os dados pessoais e sensíveis de cada um dos sujeitos envolvidos. E no contrato de trabalho tem um outro detalhe que eu tenho visto poucas pessoas falarem, são os dados familiares do empregado. Muitas vezes o empregado lança dados familiares dele, como os filhos e a mulher, ele lança lá. E qual é o nível que a gente vai suportar do bisbilhoteiro, que vai descobrir as coisas da família do sujeito, né? Então, como é que a gente vai fazer com isso, né? Eu acho que esse momento que estamos vivendo e os últimos acontecimentos, eles acabam sendo uma grande provocação, uma grande reflexão justamente para isso. Esse ataque que o STJ teve, né, em que ficaram indisponíveis dados, mostra que não dá para ficar assim tão confiar cegamente nos sistemas de proteção de informação. Ora, justamente por isso é que se deve ter um determinado controle. Por quê? Porque ninguém tem como controlar o bisbilhoteiro. E nessa circunstância haverá responsabilidade civil de quem é o controlador desses dados.
É verdade. A gente tem que. Só fazendo um parênteses, mas continuando ainda nesse lado, o senhor acha que a LGPD vai chegar na Justiça do Trabalho? Nós vamos ter bastante. Eu não, olha, lhe digo assim num bordão meu, não tenho a menor sombra pálida de dúvida. É uma questão apenas de tempo. De Pelo tempo, menos né? no que diz respeito à questão de um tema que é fascinante, eu sou encantado com esse tema, já orientei TCC sobre isso, que é o tema da investigação social, a utilização desses modelos, a própria noção da utilização desse material. Note que nós estamos hoje cada vez mais num sistema que, baseado talvez numa ideia de liberdade contratual, esquece dessa preservação de dados pessoais. Nós estamos hoje, migramos de maneira muito rápida para audiências, não somente audiência online, mas aulas online, né, para a forma de transmissão, e a gente fica fazendo uma sessão do uso e quer se usar essas imagens, ainda que depois do semestre, ainda que depois do término do vínculo. Será que isso é razoável? Será que essa adesão, né, muitas vezes em função da subordinação jurídica que gera quase uma coação difusa, pode, nesse ponto, ser suficiente para dizer, não, estou utilizando. Porque não é razoável imaginar, sem uma contrapartida financeira, que alguém possa querer utilizar a minha imagem e os meus dados depois que meu vínculo termina. Certo. Então, é preciso entender qual é a lógica disso, né? Então, a gente tem que compreender efetivamente que eu não tenho. E olha, eu vou, professor Braulio, se me permite exercitar um dom de profecia, acho que nós vamos, inclusive, reviver questões de que dizem respeito a elementos de fase pré-contratual e de fase pós-contratual. E aí a Pós-contratual. gente vai trabalhar esses elementos. Nós vamos trabalhar. Quero agradecer a presença do presidente da OAB local. Ele veio nos prestigiar aqui, muito obrigado. O Também direito vou do registrar trabalho. a presença aí da minha namorada, a professora Aline Coseza, que entrou aqui, está dando um coraçãozinho, não posso deixar de registrar. Muito obrigado também. E o direito do trabalho ele está suscitando. Eu acho que eu assisti várias lives do senhor até para conhecimento. Eu já venho assistindo há muito tempo, mas eu gostei de uma que o senhor falou que a gente vai ter que reconstruir. Eu queria comentar uma coisa assim, que na Alemanha, eu fui conhecer umas coisas lá na Alemanha, e eu percebi que quando eles vão jogar bola, eles fazem um contrato de seguro para aquele jogo. Ou se quebrar a perna, o seguro vai pagar. Então eles não ficam preocupados de ir para a Previdência ou para o SUS. Eles não ficam, eles cuidam deles. É um jeito deles pensar. Se é bom ou não, não é tal. Mas esse jeito que eles criaram, pegando por analogia, nós vamos ter que criar o nosso com relação ao LGPD. E o primeiro passo, eu acho que vem da gente, enquanto professor, enquanto doutrinador como o senhor, a gente vem procurando trabalhar esses dados, como, por exemplo, o controle biométrico no controle de frequência de jornada. Como é que a gente vai fazer aquela coleta biométrica, que agora até com facial, né? É uma questão importantíssima. Me permita apenas responder aqui a colega, a professora ou a aluna Nádia Suleiman, pergunta o nome do meu canal no YouTube. São 2 canais no YouTube. É o canal Pamplona, que tem conteúdo exclusivo, e o canal Papeando com Pamplona, que é o de conteúdo compartilhado. Por exemplo, eu peço ao professor Paulo que deixe essa live salva aí no feed do perfil do Direito Inis, que aí eu vou fazer o download e vou baixar essa live também lá no canal Papeando com Pamplona. Eu fiz mais de 350 lives, então eu faço questão de também prestigiar o Inis aí no meu canal no YouTube e espero que todos e todas nos sigam. E aí, sobre essa questão, olha como nós vamos ter fazer também um abraço aqui para a professora Ana Silvia Coelho, lá de Brasília, que eu recomendo que o senhor faça uma live também com ela, que é uma das mais jovens e talentosas, estudiosas sobre LGPD na relação de trabalho. Olha,
Olha, faça com a professora Silvia e com o professor Leandro Fernandes. Uma dupla sensacional. Conexão Brasília e Pernambuco. Você vai fazer aí tem um material sensacional. Mas perceba que nós estamos acostumados, estamos pensando nessa questão da utilização dos meios biométricos. Ora, a gente pensa na utilização das nossas digitais, da nossa retina, né? Perceba que são dados pessoais que não deixam de ser direitos da personalidade, que nós utilizávamos de maneira quase irresponsável. Não fazia parte aqui, mas de repente esse material está lá e pode ser utilizado para outras finalidades. É preciso ter não é que não se possa fazer o controle biométrico, não é que não se possa fazer o controle via retina, mas é preciso saber que essas informações passam a ser objeto de um controle muito mais estrito, porque pode gerar uma responsabilização num eventual mau uso, num eventual abuso, num eventual desvio da sua finalidade. Essa, então, seguindo essa linha de raciocínio, seria melhor, então, a gente vedar a possibilidade de todo mundo ter acesso àqueles dados, né? Tinha que ter Na níveis, verdade, né? nós precisamos ter um determinado... E essa é a lógica de uma reestruturação empresarial para compreender a utilização da LGPD. Nós não podemos mais deixar esses dados, que são importantes, são dados sensíveis, disponível a qualquer olho ou a qualquer bisbilhotice. É preciso ter, nesse ponto, uma cautela muito maior no controle, manipulação e tratamento desses dados. Ou seja, não é algo que possa agora mais ficar num arquivo qualquer do setor pessoal à disposição de qualquer funcionário. Não, se trata... Você não guarda os segredos da empresa a céu aberto. Você não deixa as informações essenciais da empresa aos olhos de qualquer um. Por que você agora pode deixar os olhos de seus colaboradores, empregados e outros parceiros aos olhos de qualquer um? Perceba, a partir desse momento, até a compreensão. Vamos abrir os horizontes desse papo, né? A própria noção da fidúcia, a própria noção de cargo de confiança. Não estou pensando no 62, não, mas eu estou pensando que nós vamos ter aí uma nova reestruturação, uma nova categoria de trabalhadores dentro da estrutura empresarial, porque são aqueles que vão ter acesso a esses dados. Perceba que era algo que qualquer auxiliar de escritório tinha no passado. Verdade. Nesse momento, não. A gente precisa entender que isso... Aí aqueles, sei lá, trombetas do apocalipse começam a querer dizer isso é muito mimimi. Não, isso é respeito ao cidadão, é respeito à cidadania, é respeito aos direitos fundamentais, que a gente não pode achar que é conversa de mimimi, mas sim que é o respeito ao cidadão, que o senhor, que todos nós que estamos aqui debatendo merecemos. Então, é engraçado que a empresa, professor, por exemplo, ela não abre o lucro dela. Ela não abre para ninguém. Ela fecha o lucro. Agora, os dados deverão ser tratados da mesma forma. Perfeito. Da mesma forma, ou seja, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, se o seu tesouro era somente os seus dados bancários, agora o seu tesouro são todos os dados que você tem em função da sua relação jurídica. E o grande acontecimento desse momento, que a gente vai ter que, como o senhor disse, reconstruir nosso pensamento jurídico, né? Porque a gente vai ter que informar a empresa ainda que isso está acontecendo. A grande empresa já está à frente, mas a média pequena ainda não acredito que elas estão.
mas é preciso, olha, educação, conhecimento é algo que não pode ser desprezado. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Miguel Ivan, lá do IESB, lá de Brasília, grande professor, grande pensador. Fiz uma live com ele, ó. Também digo para você fazer live com ele também. Gente boa, trabalha muito essa questão dos movimentos sociais. Você vai ter. E lá eles têm um mestrado sobre isso, acho que é um corte epistemológico bem interessante para uma outra live de vocês aí. Eu estimulo que o IMES faça muitas lives, é uma forma de comunicação importante na contemporaneidade e, sem sombra de dúvida, vai integrar os estudantes, os colegas professores, né, e a toda a comunidade jurídica nacional e mundial. É verdade. Professor, tem uma outra, tem um detalhe que sempre vem à minha cabeça com relação à proteção dos dados do empregado. Às vezes o empregado ele não quer contar que ele está doente, por exemplo, e como é que ele faz? O sujeito lá tem acesso, né, qualquer um quase do departamento pessoal tem acesso que ele foi no plano de saúde, aí vem o plano de saúde, vem quais os exames que ele fez, né? Então, pelos exames e tal, a pensão alimentícia também, né? As pessoas acabam sabendo, tem muita coisa ainda que a gente vai ter que retrabalhar tudo isso de uma forma mais dinâmica, né? E bem rápida. Vamos pensar sobre esse tema também na perspectiva do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que de vanguarda já reconheceu, por exemplo, aquela questão da doença estigmatizante, como a hipótese que não é de instabilidade, mas sim de abuso de direito em função disso. Então, parece-nos que essas informações podem gerar também algum tipo de reação. Para mim, professor, que sou um fã do direito civil, eu sou um poliamorista, né? Eu casei com o direito civil e com o direito do trabalho ao mesmo tempo. E aí, nesse ponto, a gente precisa aprender a dominar a dogmática sobre o artigo 187 do Código Civil, que é a perspectiva do abuso de direito como ato ilícito. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas esquecem desse detalhe. Quando ele fala do abuso de direito, nós temos ali um elemento finalístico, ou seja, despreza-se o elemento anímico. E isso gera, portanto, responsabilidade civil objetiva. É algo que já está consolidado na jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal, mas é algo que precisa realmente ser incorporado na nossa praxis. No manual de direito civil, o senhor fala bem quando o senhor fala da boa-fé, o senhor faz um trocadilho muito interessante, né? Não existe princípio da boa-fé objetiva, né? Existe Isso. princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé objetiva é pleonasmo, porque é princípio da boa-fé, porque a boa-fé subjetiva não é princípio, é cognição, é nócio. Então, neste ponto, a ideia de boa-fé objetiva é, sim, o princípio fundante dessa matéria. Uma coisa que eu só conheço um professor na minha vida, e o senhor é o segundo, já conheci ele antes do senhor, ele dá aula de várias matérias, mas assim, de 2 ou 3 matérias, assim, eu nunca vi alguém conseguir dar aula de direito civil e direito de trabalho ao mesmo tempo. É algo descomunal para mim, né? Eu não consigo. Eu trabalho muito Código Civil, né, nas minhas ações, eu defendo, eu ataco isso com o Código Civil, né? Mas eu sempre sigo o Manual de Direito Civil do senhor e do Pablo, e eu gosto muito daquele jeito que o senhor fala, mas é muito profundo ali, é um conhecimento profundo, e é difícil, né? Um trabalhista. Digamos assim, na Bahia a gente sempre teve um grande referencial dessa interface do direito civil e do direito do trabalho, que era Orlando Gomes. Né? Porque nesse ponto eu sempre explico para meus alunos que a tese para a cátedra, né, que é a titularidade de direito civil de que Orlando Gomes fez, a tese foi sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, porque originariamente o direito de trabalho veio do direito civil. Então, na verdade, essa emancipação, esse reconhecimento de autonomia é uma construção que decorre
de um aspecto didático, de um aspecto doutrinário, mas perceba que a gente tem que discutir direito sempre. E parece-nos que, principalmente pelo meu entusiasmo com o novo direito civil, um direito civil constitucionalizado, calcado principalmente no que se é e não somente no que se tem, a gente vai ver muito mais pontos de aproximação do que propriamente de dissento. É verdade. Nós temos até, se a gente perceber, nós temos muitos mecanismos e institutos do direito civil que são aplicados e que a gente não usa. O artigo 157 da lesão contratual, por exemplo, Sim. a gente pode usar. Mas muito, em cursos de pós-graduação, com frequência, o pessoal me chama para fazer, porque, como sabe dessa minha característica poliamorista, o pessoal me bota para dar uma aula de institutos de direito civil nas relações de trabalho. E aí eu começo a fazer. É uma aula que é divertidíssima, porque é uma aula inesgotável, eu posso trabalhar muito. Então, quando eu falo de lesão com base no 5.7, eu vou ensinar no campo do direito do trabalho a vedação do truck system, do parágrafo 2º e 3º do artigo 462, da limitação da disponibilidade do salário do empregado. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão do artigo 52 do Código Civil, né, sobre aplicar-se os direitos da personalidade à pessoa jurídica, eu remeto à súmula 227 do STJ, para que a pessoa jurídica está dando moral. Então, a gente pode fazer aquilo que se costuma dizer de diálogo de fontes. Por quê? Porque isso permite uma visão mais ampla e, para mim, é uma delícia ficar falando sobre essas repercussões, porque a gente vai ter em vários campos, até mesmo porque, quando a gente olha o Código Civil, como determinadas mudanças de disciplina jurídica acabam gerando modificações em legislação trabalhista, em legislação processual, sem que a pessoa perceba. Outro dia eu estava explicando para os alunos que o fato do Código Civil, sem correspondente da codificação 16, ter trazido uma disciplina específica sobre domicílio profissional, acaba gerando uma repercussão lá na parte da CLT sobre competência territorial, quando temos lá que um empregado pode escolher, tem que ajuizar a ação no seu domicílio, numa situação em quando ele é um trabalhador itinerante, só que não tinha direito de escolha. Acaba tendo, porque nesse caso, já que ele é domicílio, qualquer um dos lugares que ele trabalha, ele vai poder escolher, e as pessoas não param para pensar. É uma modificação, porque o texto do código, o texto da CLT não foi modificado, mas a expressão utilizada pela CLT ganhou uma nova acepção com o código. Então, isso é fascinante estudar isso. Por exemplo, quando eu falo sobre responsabilidade civil pelo risco acentuado, parágrafo 1 do 927, poxa, os exemplos de acidente de trabalho são evidentes para a aplicação disso. O TST já vem nisso. E, em 2019, o Supremo Tribunal Federal respaldou isso. Então, ter essas interfaces são muito importantes. Eu preciso só falar com o senhor que estamos completando aí 40 minutos de live. Eu vou ter que pedir para a gente, talvez, ir para as considerações finais, que essa noite eu ainda vou dar aula na pós-graduação, até pedir o registro a todos e todas, que essa live ia ser originalmente às 20 horas, mas eu pedi para antecipar para 18. Hoje eu estou, literalmente, professor, eu não estou saindo dessa cadeira desde 1h da tarde. Foi aula na graduação, depois seminário de qualificação, agora a live com o senhor, e eu já vou entrar para uma aula na pós-graduação das 19 às 22. Então, para mim, a gente vai ter que pensar num arremate, mas eu quero dizer da minha enorme satisfação de poder dialogar contigo e, quem sabe, eu tenha a oportunidade de algum dia estar pessoalmente aí. Nossa, vamos recebê-lo aqui com o maior prazer, maior orgulho. Tenho a maior certeza. Se o senhor quiser caminhar para o final, eu tinha só mais uma coisa que me perguntaram assim, eu estava dando uma aula e um aluno fez uma questão muito interessante. Ele falou assim, professor, mas não vai ferir a LGPD se a empresa colocar os dados do modelo ou paradigma num pedido de equiparação salarial? Ele tem que pedir autorização para o ex-empregado ou para o atual empregado, modelo ou paradigma, para colocar os dados na defesa? Perceba, aí nós estamos numa situação de uma determinação judicial.
quando o indivíduo vai trazer esse elemento, que, ó, aí, digamos assim, é um sofismo. A pergunta foi aquela pegadinha de sala de aula. A gente precisa entender, destrinchar o artigo 461 da CLT para perceber que o ônus da prova da equiparação salarial, né, a necessidade de se equiparar, o empregado só tem que provar que trabalhava para o mesmo empregador, na mesma função, ou seja, o mesmo conteúdo ocupacional, e no mesmo estabelecimento, que é essa modificação da reforma trabalhista, não é mais na mesma localidade. Se ele já atende esses 3 requisitos, há uma presunção de que trabalho igual deve ter salário igual. Ora, nessas circunstâncias, se a empresa não paga o mesmo salário, ela vai ter que estar respaldada nos outros elementos que são impeditivos do acolhimento da equiparação salarial, que vai ser a diferença de tempo na função, a diferença de tempo na empresa, a existência de plano de cargo salário, quadro de carreira, alguma coisa nesse sentido nessa nova forma da CLT, a diferença de produtividade, a diferença de perfeição técnica, ou seja, porque aí se torna elementos que no processo judicial são ônus da prova do empregador. E aí ele está trazendo essa informação, ele tem que levar para o processo. Por quê? Porque diz respeito, sim, ao paradigma, porque ele supostamente recebe mais por ter um tratamento diferenciado. Perfeito. Se o senhor quiser caminhar para o final, professor, vai ser uma alegria para nós. Eu quero simplesmente dizer a todos e todas que foi a alegria foi minha de participar dessa live. O professor Braulio é uma simpatia. A gente teve contato telefônico aqui. A gente se viu, salvo engano, em alguns congressos nesse caso. E eu quero dizer a minha enorme satisfação de participar virtualmente de um evento aí do Direito IMES, mas quero deixar o meu compromisso de que quando a pandemia passar, então a gente vai meio como Cassiano, quando a pandemia passar, eu quero estar junto a ti. Então, eu quero estar junto a todos vocês, preferencialmente ainda fazendo a palestra cantada, que eu acho que vai ser um evento inesquecível para todos e todas. Professor, muito obrigado, um grande abraço, boa aula hoje aí. Foi uma honra que todo mundo está aplaudindo, mandando mensagens. Muito obrigado. Vou salvar Deixa a live salva para o pessoal poder ver depois, para eu fazer o download depois e temos também essa oportunidade de eu divulgar o Direito IMES no meu canal no YouTube. Muito obrigado. Um grande abraço. Tira uma foto aí para mandar para postar no Insta do professor também. Pode tirar foto, pode me marcar. Se me marcar, eu reposto tudo. Aí, gente. Beleza, obrigado, professor. O pessoal está de olho nos meus cartazes nerds aqui da minha casa. Eu estou vendo, eles estão vendo. Muito bom. O senhor é muito simpático, foi uma alegria. Estou com o coração feliz. Que bom. Grande abraço. Um abraço aí, querido.